Oi gente, eu sou a Lu Diniz e hoje eu vou fazer para vocês aquelas florzinhas com glacê real para vocês decorarem os docinhos de festa. Mas antes disso eu vou pedir para vocês entrarem no meu canal, dê aquele like, compartilhe com os amigos, inscrevam-se e dê aquela corridinha no Instagram também, que eu tô precisando de seguidores para a gente conseguir bastante patrocínio para eu conseguir também fazer as minhas aulas. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas florzinhas que já estão prontas. Olha aqui que linda. Gente, isso aqui entra numa economia, porque dá para vocês fazerem as flores. Esse aqui é uma azaleia. Olha que lindo que tá esse aqui. E o segredo também é o ponto do glacê que o pessoal não tá acertando às vezes, né? Eu quero para fazer um docinho, eu quero para escrever. Então aqui eu vou mostrar para vocês exatamente para vocês fazerem as flores. Eu tô utilizando aqui este glacê real. Ó, esse aqui é da Arcolor. Então aqui na embalagem pede uma medida, né? Por exemplo, 1 quilo eu vou usar 160 ml de água. Só que eu indico para vocês baterem sempre de meio quilo para baixo, tá? Para vocês terem um maior rendimento e um resultado melhor do glacê. Hoje então eu vou bater só 500 gramas de glacê com 80 ml de água. Aliás, gente, esse 80 ml vai depender muito do ponto que vocês vão precisar. Então eu vou mostrando aqui para vocês, porque pode ir um pouquinho menos da água. Ó, aqui o segredo também, esse glacê ele tá bem fininho, mas às vezes a gente compra um glacê que já tá muito tempo na prateleira e ele tá cheio de gruminhos. Então o ideal é passar por uma peneira bem fininha, principalmente porque vocês vão trabalhar com bicos. Olha como esse glacê tá maravilhoso, bem fininho. Ó, agora eu vou colocando a água aos poucos, nunca de uma vez. E eu quero mostrar aqui o ponto para vocês. Tem vários pontos do glacê, tem aquele ponto de fazer os bicos, as rosas que eu vou mostrar para vocês. E tem aquele ponto do glacê fluido para quem decora biscoitinho. Mas hoje o que eu preciso aqui é o ponto de fazer flores. Gente, essas flores, depois de pronto, eu vou explicar direitinho como que vocês podem armazenar e fica até 2 meses perfeita para vocês usarem. Tem que guardar em lugar bem sequinho, né? Não pode deixar em lugar úmido, porque como é um glacê real, às vezes a gente percebe uma diferença até no frio, quando chove. Quando tá fazendo muito frio, o glacê ele fica bem molinho. O ideal mesmo é o tempo quente para secar. Ó, aqui eu usei toda a água. Ó, então eu consegui misturar bem o pó e o ponto é esse. Agora eu vou bater na velocidade baixa por 10 minutinhos aproximadamente e vou mostrando para vocês. Gente, aqui eu tenho só uns 3 minutinhos aproximadamente batendo, mas eu quero mostrar para vocês, olha só como que fica lindo. E a dica, por exemplo, aqui, ó, ele tá com bastante brilho ainda, né? A dica quando perder totalmente o brilho, ficar bem opaco, aí ele já vai estar no ponto. Mas olha como que ele já está. Já vou desligar, mas eu bati 12 minutinhos. Olha como que ficou lindo esse glacê. Bem firme. Ó, e praticamente sumiu todo o brilho. Vocês vão ver uma diferença aqui. Tem bastante brilho aqui em cima, onde não mexeu direito, mas aqui já tá prontinho. Agora eu vou colocar um pouquinho em cada pote e vou colorir para vocês verem. Vou fazer umas 3, 4 cores aqui. Ó, eu vou deixar aqui um pouco branco, porque se eu precisar, né? Porque às vezes a gente coloca o corante e fica muito escuro. E se vocês deixarem sempre um branco, vai recuperar.
Gente, deixa eu falar outra coisa aqui também, ó. Aqui nessa embalagem, também vocês vão encontrar várias dicas do ponto, né? Como eu já havia falado, mas aqui tá bem, explicando bem direitinho também. Se vocês querem um ponto de uma rosa mais firme, um pontinho só para fazer acabamentos nos biscoitinhos, tá? Eu já havia falado, mas tem tudo aqui também, fica mais fácil. Então aqui eu vou colocar só um pouquinho e eu vou olhando a cor. Esse aqui é um amarelo e esse aqui é um verde oliva. Ó, sempre é bom ir colocando aos poucos, porque às vezes a gente coloca demais e perde a cor, né? Olha que rosa mais lindo esse, um rosa bebê. Ah, eu quero colocar um pouquinho mais, então um pouquinho mais, ó, vou colocar mais 2 gotinhas para ficar mais forte. Olha que potinho mole. Gente, o segredo aqui agora é vocês deixarem esse pote bem fechado, porque senão o glacê ele vai secar e aí fica difícil para trabalhar com bico. Ó, então agora eu já vou fechar. Gente, eu não gostei muito deste verde, então eu vou misturar um pouquinho de verde folha, ou um verde mais clarinho que vocês tiverem aí. Ah, agora melhorou. Ó, tipo um verde queimado, né? Tá bonito agora. Esse que eu utilizei, este verde, é um verde limão. Muito lindo também. Agora eu vou colocar esse glacêzinho no saquinho e eu coloquei um pouquinho de branco só para dar algumas mescladas na folha. Como eu vou utilizar vários bicos aqui, eu vou deixar na descrição do canal onde fica as receitas, o número de todos os bicos que eu vou estar utilizando. Então agora eu vou colocar todas as cores no saquinho e aí eu já volto. Gente, aqui ó, o segredo também para trabalhar com bico e não endurecer o glacê, eu sempre deixo assim. E se vocês quiserem umedecer o paninho, olha, dá para vocês trabalharem muito tempo, horas desse jeito. Quando terminar de usar, coloca novamente aqui. Gente, uma dica também, ó, toda vez que ficar um pouquinho paradinho o glacê, dá uma boa batidinha assim, ó, para poder usar novamente, ó. Ele tem que ficar assim, ó, lisinho. Ficou paradinho, olha como ficou aerado. Ó, então, para fazer essa pitanga, eu vou apertar, eu paro, eu puxo. Aperto, paro e puxo. Dependendo aqui do tamanho, é a pressão que eu vou fazer. Fazer menorzinha, se vocês forem fazer para docinhos de festa, olha, pode fazer bem pequenininha. E aqui no meio também, ainda enquanto não tiver seco, vocês podem colocar uma pérola, ó. Aqui, por exemplo, eu coloquei pérola rosa e nacarado. Então, aqui eu vou colocar no meio, ó, da pitanga. Aqui é opcional, viu, gente? Se vocês quiserem, mas olha como que fica delicadinho para vocês decorarem um docinho. Ó, esse aqui também é um bico pitanga, esse é um número 22.
é menorzinho, ela é mais aberta. Eu acho que fica bem lindo também. E olha o amarelo, como que fica lindo. Gente, sempre, ó, mostra aqui a minha mão, amor. Sempre apoiar aqui, olha, pra mão não ficar... Se vocês fizerem assim, a mão fica trêmula. Se você segurar aqui, ou tem gente que prefere segurar aqui, olha, também fica bem firme a mão. Gente, eu tô fazendo este glacê e estas florzinhas, porque no próximo vídeo eu vou vir fazendo um camafeu de nozes, e onde eu vou estar utilizando estas florzinhas. Ó, aqui também vocês podem fazer as mini rosetas com esse mesmo bico. Aperta e só dá uma giradinha. Olha que lindo que fica. Para colocar em cima de um pãozinho de mel, decorar um bolo. São mini rosinhas. Ó, com esse mesmo bico, se vocês quiserem também treinar, olha, dá para fazer conchinha. Olha que perfeição que fica esta concha. Gente, aqui eu tenho o bico 1M, aquele bico bem grandão, lindo. Aqui também vocês podem fazer, olha, uma pitanguinha bem linda, ó. E aqui eu vou fazer uma roseta. Ó, aperta, gira, olha que linda que fica. Vou fazer mais uma. Gente, esse aqui é o biquinho folha 352. Deixa eu só fazer aqui primeiro para ver se tá na posição certa. Olha. Aqui eu vou apertar. Olha que linda essa folha. E dou uma puxadinha. Se vocês quiserem que a folha fique mais de pezinha, tem que fazer primeiro uma base, ó, de pé e depois puxa. Aí a folha fica mais de pezinha. Se quiser fazer uma folhinha mais assim, olha, olha como ela é delicada, ó. Agora eu vou mudar o bico e vou fazer um outro número de bico que eu já vou passar para vocês também. Gente, este bico que eu acabei de usar, o número é 69. Agora eu vou usar o 352. É que são tantos números e tantos bicos. Esse aqui é maravilhoso. Olha, aqui vocês vão fazer as folhas bem pequenininha para decorar os docinhos. Olha que delicadinho esse bico. Eu vou até fazer aqui numa florzinha para vocês verem como que fica lindo, ó. Esse aqui eu só tô fazendo, mas quando vocês forem fazer, faça separadinho para vocês conseguirem depois tirar. Olha só como que fica bonito. Gente, aqui a mesma coisa, eu fiz as folhas bem pequenininha. E aí, se eu quiser maior, eu vou pressionar mais, ó. Tá? Eu vou apertar mais. Ó, aperta, 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 segura. E sobe delicadamente, ó. Quiser fazer de pezinha também, ó. Faz a base e depois puxa. Assim também, ó. É um outro tipo de folhinha.
Ó, agora eu vou fazer um lírio, então eu tenho essa base aqui, ó, esse pino que ele tem aqui, ó. Miolinho bem fundo. Aqui eu tenho um papel alumínio, onde eu vou encapar. Agora eu vou fazer com esse bico 352. É o mesmo bico que eu usei para fazer a folha. Aqui eu vou dividir, ó. Então eu vou apertar, apertar, apertar e vou subindo, diminuindo a pressão, ó. Aí eu vou dividir por 3, ó. 1, 2, 3. Agora eu venho aqui no meio e faço mais 3, ó. 1, 2, 3. Aqui eu tenho a opção de colocar pérolas ou vir com um biquinho bem fininho e fazendo assim um monte de pontinhos, ou também, se por acaso ninguém for comer, né, essa rosa, às vezes é só para decorar um bolo com pasta americana, aqueles bolo fake, vocês podem utilizar estes pistilhos, ó. Então aqui não é comestível, ó, aqui eu vou dar uma dobradinha, uma giradinha, ó, e aí eu vou colocar aqui no meio. E eu vou deixar secar mais ou menos um dia, às vezes até 2 dias, para secar bem. Aí eu vou tirar daqui. Bastante cuidado também. Vou colocar aqui, ó. Gente, olha que linda essa cor. Muito linda. Esse aqui eu vou usar um dourado. Gente, aqui eu já vou mostrar pra vocês como é que fica depois de seco. Já vou até tirar, ó. Esse aqui eu fiz então verde limão e coloquei umas pérolas comestíveis. Aí aqui já está, ó, bem sequinho. É só puxar, ó, delicadamente aqui. Ó. E já tá prontinho. Ó como fica firminho, ó o barulhinho. Prontinho para decorar um bolo. Muito lindo, né? Ó, esse aqui é o bico 352, aquele bico folha. Esse aqui é um biquinho dos que eu acho mais lindo, ó. Então, aqui eu vou apertando e subo. Aqui eu vou dividir em por 3 folhas. Aí, depois eu venho aqui do meio e aí eu vou fazer outra folhinha menor. E aqui eu vou colocar esse pistilho, que não é comestível. Se vocês têm a opção também de colocar pérolas. Olha que linda que fica. Aqui também, se vocês preferirem, vocês podem usar um bico perlê mais fininho que vocês tiverem e só fazer alguns pontinhos verdes aqui dentro, ó. Gente, esse aqui é um bico para fazer rosas, é o 104. Então, aqui eu vou fazer uma azaleia, aquele mesmo pino. Eu vou começar aqui de dentro, bem no fundo, ó. Vou apertando, eu subo e desço. São 5 pétalas, ó. 1, 2, 3. A última é a mais difícil de fazer, tá? 4 e 5. Aqui é a mesma coisa, vocês podem estar colocando as pérolas ou utilizando o bico perlê. Vou fazer mais uma usando a pérola.
Gente, olha como que fica também depois de sequinho, tá? Então, essa é a azaleia, aquela outra que eu fiz, leva 2 dias para secar, então eu já fiz essa para adiantar e tô tirando para vocês verem. Olha que arranjo bonito que fica, ó. Aqui eu vou fazer uma azaleia com mescladinho na ponta. Então, eu vou colocar aqui um corante só nessa base mais fininha aqui, ó, do bico. Aí, eu vou colocar um pouquinho aqui do corante, ó, dentro do saquinho. Aí, eu vou pegar este glacê que sobrou no outro saquinho. E vou colocar aqui. Esse biquinho aqui, ele é mais fininho também, menor. Depois eu vou passar o tamanho para vocês. Gente, antes de secar, vocês já podem colocar um glitter. Ó como que fica lindo, ó. Esse aqui é opcional. Ó, aqui também. Esse já tá seco, né? Mas fica bem bacana também, ó. Que aí eu vou voltar aqui, vem aqui, ó. Aqui eu tenho um pozinho dourado, se vocês também quiserem passar assim na beiradinha só, olha como que fica lindo também. Só um detalhezinho, bem pouquinho. Gente, olha como que ficou super bacana essas florzinhas. Então, ajuda bastante. Olha como ficou bem firminha. Essa aqui já deu pra pegar, mas aquela que eu fiz hoje no vídeo, tem que tirar só no dia seguinte. Mas é uma economia muito grande, sem falar de que vocês vão estar preparando os docinhos e fazendo a combinação perfeita das cores da festa. Gente, eu agradeço. Ah, deixa eu falar outra coisa aqui, olha. O que sobrou do glacê eu vou guardar, porque no próximo vídeo, pode vir aqui, no próximo vídeo eu vou vir fazendo o camafeu de nozes, onde eu vou estar utilizando algumas florzinhas dessa e vou fazer também direto com o glacê, que vocês vão adorar. Gente, vende super bem para casamento, vocês têm que investir agora, né, nesta produção. Aproveitem, quem quiser a apostila é só me chamar no meu WhatsApp, que é 983692151. Gente, agradeço por mais um vídeo, por mais um dia. Beijos!